Oi, gurizada, tudo joinha com vocês? Quero dar as boas-vindas a todos e a todas. Bem-vindos ao Olho em Portal Tarô, meu nome é Grace Luz. E para esse mês de maio, eu tô aqui fazendo uma homenagem para as mães. Para as que são mães, para as que ainda não são, mas serão, e para as que de alguma forma ou de outra mantêm um laço de carinho com alguém. O que é ser mãe, na verdade? Na verdade, ao invés de um dia, no mês de maio, deveria ser estipulado um mês inteiro, um ano inteiro, quiçá uma década toda, né? Uma vida toda, por que não dizer? Deixar registrado então aqui minha admiração. A minha mãe já não vive mais entre nós, mas eu tenho uma filha e isso é uma coisa que a gente que é mãe sabe que nos preenche de tal maneira que nem todos os astros, todas as estrelas, todas as conjunções interplanetárias são capazes de decifrar o que é a dádiva de ser mãe. E eu costumo dizer sempre que o ser humano é abençoado, mas que a mulher foi escolhida por Deus para trazer vida ao mundo. Isso não tem preço, é muito significativo. A homenagem também vai para a nossa grande mãe Gaia, que é a mãe Terra. A Gaia foi uma divindade primordial que deu a luz ao seu companheiro, o deus Urano, do céu. E de lá para cá se proliferou a razão, a emoção e todos os outros atributos dos deuses segundo a mitologia grega. Então fica aqui registrado o meu grande abraço às mães, nesse mês delas, nosso. E não fiquem tristes não, gurizinhos, que em agosto a homenagem vai ser para os pais, tá bom? Logo tá chegando agosto. E vamos lá começar a nossa previsão para o mês de maio, então. Continuando, então, e reiterando, sejam todos muito bem-vindos ao Olho em Portal. Bora lá? E aí, cancerianos e cancerianas, bora lá ver o que tem reservado para nós no mês de maio de 2021? As nossas caranguejinhas de plantão. Sabem que a minha lua é em câncer, é? Então, me deixa meio bobinha de vez em quando, meio mãezinha, meio carinhosa. Normalmente sou mais durona, porque eu sou virgem com ascendente em touro, mas essa minha lua em câncer, às vezes ela me dá um baile, vou contar pra vocês. Vamos ver o que o néctar dos deuses guarda, guarda para os cancerianos. Olha, nossa senhora, três cartas e quase 3 sinônimos. A peleia tá brava aí, câncer, é isso? Jesus! Tá, troço tá. Vamos clarificar com o tarô mitológico. Câncer, maio de 2021, câncer. Câncer. E vamos pegar uma do tarô prateado. Nossa, já? Não vou aceitar. Câncer, maio de 2021. Câncer, maio. Essa aqui que virou. Vamos lá. Aí. Bora. A primeira cartinha que saiu para vocês do Golden Oracle of Grace foi o Áries. O Áries, ele é também conhecido como Marte, o deus da guerra. E olha a palavrinha dele. Batalha. Esse deus aqui, cancerianos, ele é o deus sangrento. É aquele cara que está sempre pronto para briga. Ele é o deus da guerra.
Vocês sabem que ele, de todos os deuses gregos, ele era o menos cultuado. Os templos dele sempre eram os menos visitados, porque só cultuava Marte quem gostava de peleia, quem gostava de sangue. Ele é conhecido como o deus sangrento. Então, assim, aonde tem uma briga, o Marte tá. Aonde tem uma peleia, lá ele tá. Eu costumo dizer que ele é o pit boy do Olimpo. E essa carta do Marte, ela vem nos falando assim que tu deve estar com uma batalha muito travada dentro de ti, ou à tua volta, ou essa batalha está se aproximando, tá? Batalha que eu digo assim no sentido de sacrifício, de confronto, tá? Embate. É isso que o Marte nos diz. Ele vem clarificado pela carta da sacerdotisa. A sacerdotisa, ela é uma carta que ela nos fala de intuição. Ela nos fala... é imperatriz, desculpa, falei errado. A imperatriz, ela é uma carta que ela nos fala de nutrição, ela nos fala de proteção, ela nos fala de colheita, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma possível batalha que vai dar frutos. Esses frutos, evidentemente, vão depender do teu posicionamento. Se tu ganhares a batalha, se tu te posicionares de maneira correta ante essa batalha, os frutos serão uns. Se tu te posicionares de maneira incorreta ante essa batalha, os frutos serão outros. Consegue entender? Que tu vai colher, ponto. Depende do que tu vai plantar, tá? Então, na hora, assim, quando a gente fala em batalha e na hora da batalha, normalmente os ânimos estão alterados. E aí é que está o grande esquema das nossas perdas, né? Porque quando os ânimos se alteram, o nosso raciocínio ele fica prejudicado, o nosso reflexo fica prejudicado. Enfim, é uma gama de coisas que se juntam para nos prejudicar. Porque a gente sabe, gurizada, que a ira é uma coisa que em situação alguma ela é bem-vinda. Ponto. Se tu não conseguir domar esse teu lado mais animal, esse teu instinto mais predador, aí fica bem difícil dependendo da situação que a gente está falando, tá? Mas vamos dar uma olhada. A segunda carta chama Helena de Troia e é a carta da disputa. Então a gente tem aqui uma batalha que vai gerar uma disputa, tá? Ou uma disputa que vai gerar uma batalha. E essa Helena, ela é quem? Ela é a mulher mais linda do mundo, a mortal. Tanto que ela foi oferecida pela própria Afrodite, que é a deusa mais bela do mundo. A mão dela foi oferecida a um cara em troca de um grande prêmio. E a Helena, ela era casada com um rei chamado Menelau. Só que ela foi raptada por um carinha chamado Paris, que era um príncipe troiano. E aí ela viveu um bom tempo, esse romance com o Paris, dentro dos muros da cidade de Troia. Só que quando o Menelau, o esposo, descobriu que ela havia sido raptada, ou seja, que o grande amor da vida deles havia sido roubado, ele marchou em direção, outra simbologia de guerra, de exército, marchou em direção a Troia e aí se desenrolou uma guerra que durou 10 anos. Ou seja, essa garota aqui, ela desencadeou uma guerra que durou 10 anos. Então, o que a gente está falando? A gente está falando, Câncer, não é de uma coisa pequena, tá? Tu tá diante de um desafio muito grande, tu tá diante de uma disputa muito acirrada, tá? Que vai te exigir, sim, um posicionamento competente, um posicionamento direcionado, um posicionamento claro. Tu vai ter que te preparar. Não é uma briguinha de jogo de bolinha de gude. Não, é uma coisa muito grande, que possivelmente tenha um objeto de disputa. Vou repetir. É uma coisa muito grande que possivelmente tenha um objeto de disputa, que no caso seria a Helena. A carta da Helena vem clarificada pelo enforcado, que a gente chama também de dependurado. Essa carta ela nos fala o quê? Que as coisas provavelmente estão ou estarão estagnadas, paradas, e que também ela nos diz que o teu ponto de vista ele pode estar distorcido. Ele pode estar devidamente colocado em outro prisma. Ou seja, tu pode estar vendo essa situação aqui de uma maneira menos
preocupante, de uma maneira mais preocupante que a realidade. Tu pode não estar dando muita importância para esse assunto que é deveras importante, tá? Então, assim, o teu posicionamento diante dessa situação pode não estar sendo o ideal. Então, é uma carta que pede para que tu observe de um outro ângulo, tá? Que tu observe, porque aqui vocês vejam que o homenzinho tá de cabeça para baixo, ó. Então, que tu tente desvirar a tua ótica para tu poder tentar enxergar de outra maneira. A terceira carta, e não menos desafiadora, é a carta do Perseu, que inclusive o nome é Desafio. Quem é o Perseu? Perseu é vocês podem ver que ele tá com a cabeça da Medusa ali, né? Na mão. O Perseu, ele é um garotinho que, quando ele nasceu, foi feita uma profecia que ele mataria o avô. E aí o avô pegou ele, bebezinho, e a mãe dele, e tocou os dois numa arca para morrerem ao mar. E aí ele conseguiu sobreviver, com a ajuda do pai, que era o próprio Júpiter, conseguiu sobreviver numa ilha. Só que assim, quando ele cresce, ele é desafiado a capturar a cabeça do monstro mais temido da Grécia, que é a Medusa. E ele vai e ele consegue, mas é claro que a batalha do cara não foi fraca, ele passou por muita coisa, mas ele teve a ajuda dos deuses. Então, de novo, olha aqui a carta: batalha, disputa e desafio. É mole que é mais. O que a gente tem aí, Câncer? A gente, sem dúvida nenhuma, está falando de um momento crucial na tua vida. É um momento de embate, um momento de decisão, um momento de posicionamento. Tu precisa te posicionar de uma maneira a vencer essa peleja, porque a gente não está falando de pouca coisa não, é coisa grande, tá? E bem grande. Essa carta do Perseu, do desafio, ela vem clarificada pelo Rei de Paus. Quem é o Rei de Paus? O Rei de Paus é aquele cara que ele executa, ele faz, ele é o cara da ação. Esse elemento aqui é o elemento fogo, então é um elemento de fé, é um elemento de ação, é um elemento de fazer acontecer. Sabe aquela expressão, para chegar aos fins não me interessam os meios? Esse rei aqui, ele é mais ou menos isso. Ele vai e faz, tá ligado? O cara que executa é esse aqui. O que tem de bom é que ele faz. O que tem de não tão bom assim é que é os meios que ele usa, o que ele se propõe a usar para conseguir o que ele quer, porque não importa muito para ele como é que ele chega lá, ele só quer saber que ele chega, é igual o Marte. O Marte não quer nem saber. Se for a base de sangue, ele vai firme, tá? Então a gente tem aqui o quê? Tu vai precisar trocar tua ótica, tu vai precisar desvirar para poder olhar a coisa de frente. E esse teu desafio, ele vai ser vencido a qualquer preço, tá? Resta saber se essa ajuda, essa influência, essa ideia externa, se ela vai trazer a vitória, a pura vitória. Vai trazer a vitória, mas assim, a última carta que saiu aqui foi a carta de Paus, que é a carta de fogo também. 9. Essa carta é uma carta que a gente chama de carta do fardo. Então, assim, dependendo de como tu for decidir essa situação, isso pode acarretar um cansaço, uma estafa, eu não aguento mais, tá? Então, presta atenção. Tu já tá avisado, né? Tu já tá sabendo que a coisa não é tão simples assim. Então, dá tempo de tu te prevenir e fazer, digamos, um plano de ataque e um de defesa, de maneira que quando a tempestade chegar, tu esteja preparado, né? E bem preparado. No fundo do deck, Câncer, a gente tem a carta do Mercúrio, que é a carta da comunicação. Então, assim, isso aqui é uma coisa que pode te ajudar nessa empreitada, tá? A comunicação. Mensagens, recados, notícias, te comunicar com pessoas que possam te aconselhar e por que não, né? Procurar
ler sobre o que tu tá passando, né? Procurar um recurso, sei lá, místico, religioso, profético, tudo isso vai ser bem-vindo. A comunicação vai ser uma coisa que vai te ajudar bastante. Porque realmente quando a gente tá numa situação de sobrecarga, a gente tende a se isolar para poder raciocinar, entrar no modo eremita para poder... Não, e aqui tá dizendo o contrário. É para te comunicar, tá? Às vezes de um amigo, de um parente, vem uma ideia super bom, um conselho super bom, né? Os anjos do romance de vocês diz para vocês olharem de uma outra maneira o ex. Ó, de novo, outra carta que fala em olhar de outra maneira. Procurar tirar a energia ruim que algumas coisas impuseram à tua mente e tentar ver de uma outra maneira. Sabe assim que quando a gente está machucado, quando a gente está dolorido, a gente costuma não enxergar as coisas da forma como elas são, né? Isso é bem normal. E essa carta vem pedir exatamente isso, que tu consiga, que tu tente aliviar, tá? Essa mágoa e essa pressão. Gurizada, tem um personagem da mitologia chamado Aquiles, que ele é um carinha que quando ele nasceu, a mãe dele pediu para os deuses que queria que ele fosse fortão e invulnerável. E aí os deuses disseram para ela, não, tu faz assim, tu leva esse guri na beira do rio e tu dá um banho nele, que daí ele vai ficar top. E aí a mãe foi e fez isso com o bebê, só que ela pegou ele pelos calcanhares e mergulhou ele no rio. E quando ela tirou, o guri realmente estava com o corpo todo invulnerável. Mas aquela região ali que ela segurou com a mão ficou vulnerável. Então o que aconteceu? O Aquiles cresceu, ele se tornou um dos maiores heróis gregos, né? Tanto que participou da Guerra de Troia e fez uma participação incrível, inclusive. No filme era representado pelo Brad Pitt. Flechas não atingiam, lanças, nada chegava no cara. O cara era xaropão. Só que na Guerra de Troia ele foi atingido no calcanhar pelo Paris. E aí ele acabou morrendo. Ou seja, o único lugar vulnerável do corpo dele foi atingido pelo inimigo e ele acabou morrendo. Então assim, quando a gente tem todos nós temos vários pontos fracos, né? Mas quando a gente se refere a um ponto fraco, a gente diz assim, esse aí é o meu calcanhar de Aquiles, né? Então, calcanhar de Aquiles, metaforicamente, é sinônimo de ponto fraco. E aí, esse mês vai ter uma diferença na leitura, que eu elegi 7 deuses para representar os 7 pecados capitais. E claro que muitos de nós temos 1, 2, 3, 4, às vezes temos até os 7 pecados capitais, fazem parte da nossa vida, né? Eles já são enumerados na Bíblia, inclusive, porque são coisas do nosso dia a dia. Mas aí como é que vai ser isso aqui? A gente vai ver qual dos 7 pecados capitais, nesse momento, tá mais passível de te prejudicar, tá? Não que tu não tenha os outros, que eu não tenho, a gente tem. Mas qual deles, representado pelos deuses, nesse mês de maio pode colocar tu numa situação de vulnerabilidade. Vamos ver então? Câncer. Câncer, maio de 2021. Olha só quem saiu. Poseidon. Estão vendo? O Poseidon, a palavrinha que tem ali dele é domínio. O Poseidon, ele é um cara que ele é o deus dos mares. E ele mantinha uma certa posição de soberba. Todos os deuses tinham, né? Mas os 3 irmãos, principalmente, o Hades, o Zeus e o Poseidon, eles mantinham essa posição de soberba porque eles dominavam o mundo. O Poseidon era responsável por tudo que havia abaixo d'água. Então ele teve várias amantes, né? Ele se envolveu com várias pessoas, inclusive a Medusa, vou contar para vocês. A Medusa foi transformada em Medusa pela deusa Minerva porque o Poseidon a possuiu no templo da Minerva. E aí a Minerva ficou muito furiosa com o desrespeito e acabou
transformando a Górgona naquele monstro horroroso. Contra o tio, que no caso o Poseidon é tio dela, ela não podia fazer nada, porque ele é um imortal. Mas aí ela se vingou na coitada da guria, né? Então a gente está falando da soberba. O que é a soberba, Câncer? A soberba é... eu sou o cara. Autoestima é diferente de soberba, tá? A soberba é quando a tua autoestima ultrapassa o limite da consciência e do fundamento, tá? Quando que tu é soberbo? Quando tu te acha melhor do que o teu próximo, em quaisquer circunstâncias. Nós somos todos iguais, temos diferenças físicas, temos diferenças econômicas, temos diferenças psíquicas, ok. Mas isso não te dá o direito de abusar da tua posição. Então cuidado, tá, Câncer? A fala desse mês é soberba. Se tu é próspero, levanta as mãos pro céu e agradece a Deus. Isso é uma dádiva divina, né? Mas, por outro lado, não desmerece o teu irmão, tá? Porque a vida da gente ela é uma roda gigante. E hoje tu tá lá em cima, mas amanhã, quem sabe essa roda não gira, tá? Então, o pecado capital que tá te acompanhando no mês de maio, canceriano, é a soberba. Cuida lá, hein? Vamos dar uma espiadinha agora o que o Néctar dos Deuses tem para nós, cancerianos, no mês de maio de 2021. Câncer. O Néctar dos Deuses são conselhos, puxões de orelha que o pessoal do Olimpo e da Grécia nos traz. A cartinha que saiu para Câncer, então, é Ciclope. Ciclope é o gigante, aquele, o titã que tinha um olho só na testa. Ele diz assim, eles eram, apesar de gigantes, eles eram pessoas doces. Mas também eram antropófagos, né? Doces até por ali, mas se aparecesse um humano na frente deles, nhaque. Diz assim, terceiro olho, pois é. Em alguns momentos da vida pensamos estar vendo tudo e, na verdade, nossa visão encontra-se distorcida. Muitas vezes, abrir os olhos pode ser a pior dor que temos que enfrentar na vida. Reveja. Olha só, parece até a carta do enforcado. Então, assim, tu acha que tu tá vendo tudo? Às vezes, a gente não tá querendo ver, né? E abrir os olhos pode ser uma das maiores dores que a gente pode enfrentar ao longo da vida. O verbo de ordem é reveja. E aí? Eu vou me despedir de vocês, mas eu queria pedir que vocês curtissem o vídeo, dessem um likezinho, compartilhem, comentem, porque o comentário sempre é bem-vindo. E esse mês eu vou ver se consigo fazer daqui pra frente, que eu acho que é legal, homenagear sempre um nativo do signo do mês. Então, pro Câncer desse mês, eu quero mandar um grande abraço para minha irmã Júlia e pro meu genro Igor, que são 2 cancerianos, tá bom? Vou me despedindo então, pedindo pro nosso Deus majestoso, magnífico e incrível, que nos permita um maio com humildade, com sabedoria e com muita persistência. Que a gente está nesse mundo aqui é para evoluir, né, gurizada? Um beijaço da Grace Luz e logo, logo a gente se vê de novo. Tchau!